Muito bem, Lula e Geraldo Alckmin, agora oficializado como seu candidato a vice, né, na chapa presidencial para a corrida presidencial deste ano, de outubro. Alckmin, ex-tucano, recém-filiado ao PSB, PSB o indicou para a chapa de Lula e o PT ontem aprovou em reunião do Diretório Nacional a indicação do ex-governador de São Paulo, ex-adversário de Lula, na corrida presidencial de 2006, você se recorda, como candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente petista. E Alckmin já está se sentindo realmente um companheiro, que assim como Lula já está o chamando, não é de hoje. Companheiro Alckmin para cá, companheiro Alckmin para lá. E Alckmin está respondendo, chamando Lula de companheiro Lula. Os dois estiveram hoje num grande evento que lotou um auditório em São Paulo, com representantes de diversas centrais sindicais, como a CUT, como a Força Sindical, de Paulinho da Força, deputado federal, presidente do Solidariedade, e tantas outras centrais sindicais, sindicatos, associações, confederações de trabalhadores. Houve muito discurso, eu acompanhei para noticiar aqui no Antagonista ao longo de quase 2 horas, cerca de 2 horas esse evento todo. Vários companheiros discursaram, falando em golpe de 2016, ano em que houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Alckmin estava ali sentadinho ao lado do Lula, acompanhando todos os discursos, e chegou a vez dele, Geraldo Alckmin, então, falar. E o Alckmin, mais uma vez, encheu Lula de elogios, chamando o ex-presidente de maior líder popular deste país, e aos berros, com a voz não tão rouca quanto a de Lula, puxou gritos de Lula, Lula. A gente vai assistir agora a esse trecho do rápido discurso de Alckmin antes de Lula na reunião com centrais sindicais em São Paulo. Daniel. E quero dizer a vocês que venho somar o meu esforço, pequeno, humilde, mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Geraldo Alckmin, você que está acordando agora, Geraldo Alckmin, vice de Lula, exaltando o ex-presidente petista. Depois foi a vez de Lula discursar. Antes ainda, quando os militantes estavam discursando, quando os representantes das centrais sindicais estavam discursando, falavam ali sobre, mais uma vez, a esperança vencer o medo, contra o ódio do governo Bolsonaro, mas um deles falou em roubar a faixa do presidente Bolsonaro. Imagino que seja roubar a faixa com muito amor, né, com muito carinho, sem ódio, roubar a faixa sem ódio. O Lula, então, fez um discurso mais longo, com a voz bastante rouca, mais do que de costume, falhando, tossindo, precisou pedir água pelo menos uma vez ali durante o seu discurso para continuar. E ele, então, fez um discurso muito voltado para os trabalhadores. Disse ele que não defende a volta do imposto sindical, que foi derrubado naquela reforma aprovada durante o governo de Michel Temer. Mas ele disse que é preciso dar novamente autonomia aos sindicatos para que os próprios sindicatos possam decidir como gerir os seus recursos. Segundo Lula, nada de volta do imposto sindical. Vamos ouvi-lo. Eu não sei se você sabe, Alckmin, que asfixiaram o movimento sindical. Cortaram o direito dos dirigentes sindicais estabelecerem as suas finanças. Nós não precisamos recriar imposto sindical. Trabalhador não gosta de imposto sindical.
É o dia que o dirigente sindical é mais xingado, é quando chega o dia de descontar um dia do imposto dele. O que a gente quer é ter apenas um artigo na lei dizendo que as finanças do sindicato serão decididas em assembleia livre, convocada pelos sindicatos. É só isso que nós queremos. O Carlos Graeb escreveu um artigo que está no nosso site com o título Geral do Sindicalista. Põe na tela, por favor, Daniel. Geraldo Alckmin, nesse clima aí de reunião com as centrais sindicais, já pode ser considerado um sindicalista, o companheiro Alckmin. O Graeb escreveu para a gente. Geraldo Alckmin estava à vontade no encontro de centrais sindicais de que participou nesta quinta-feira ao lado de Lula. Desde o começo do ano, o ex-governador paulista vem cumprindo uma agenda de visitas a sindicatos. Foram mais de 20 ligados ao UGT e à Força Sindical. Só entidades associadas à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ainda olham torto para o antigo tucano. Em seus encontros com lideranças que representam desde padeiros até ferroviários, Alckmin se converteu à tese de que é preciso seguir o exemplo espanhol e rever a reforma trabalhista realizada durante o governo Temer. Alckmin se convenceu especialmente de que é preciso assegurar a sobrevivência dos sindicatos, oferecendo a eles uma fonte de recursos que substitua a contribuição compulsória extinta em 2017. Não haverá discordância com Lula, que diz que não vai propor, caso eleito, a recriação do imposto sindical, como nós ouvimos agora, mas sim uma regra que dê liberdade a cada entidade para definir em assembleia com seus filiados seu mecanismo de financiamento. Está aí o texto que o Carlos Graeb, escreveu para a gente com o título Geraldo, o Sindicalista. O Lula também, que vem nessa toada também aí desde o início da sua pré-campanha, de que ele é um grande democrata, que ele é o único nome capaz de unir essa frente ampla, segundo eles, contra o fascista Bolsonaro e essa coisa toda. Lula tem dito que é alguém que vai trazer ali uma esperança de volta contra o ódio de Bolsonaro. Mas na prática, basta você dedicar um pouquinho do seu tempo para ouvir. Eu sei que pode ser nauseante para muita gente ouvir tanto o presidente Bolsonaro como o ex-presidente Lula. Não tem jeito, são os dois atores que estão se colocando, pelo menos até aqui, de maneira contundente, nessa corrida presidencial que vai confirmando a polarização. Agora, se você se dedicar a ouvir um pouquinho do Lula, você vai ver que esse Lula paz e amor que você ouve falar aí na boca de tantas lideranças políticas, de outros setores da sociedade, isso na prática não existe, e cá para nós, nunca existiu. O Lula é o Lula sim da política do nós contra eles, o Lula é o Lula sim de uma política de ódio que hoje ele tanto critica também no governo de Jair Bolsonaro. Nesse evento de hoje, com as centrais sindicais, Lula não fez diferente. Ele manteve um posicionamento de dividir o nós contra eles, quem está contra o PT, quem está contra os trabalhadores, quem está a favor dos mais necessitados e a favor dos trabalhadores, e essa é a divisão que o Lula gosta de explorar, não é de hoje. Ele disse que depois que saiu da prisão, tentaram destruir o Partido dos Trabalhadores, mas ele efusivamente falou que nós existimos independente da vontade deles. Vamos ouvir esse trecho do discurso do ex-presidente Lula. E é plenamente possível o Lula e o Alckmin fazer uma chapa para reconquistar os direitos do povo trabalhador desse país. O país não merece estar passando o que está passando. Possivelmente, nós não lutamos quando deveríamos lutar para não perder, para não permitir que acontecesse o que aconteceu no Brasil. E toda vez que nesse querido país, e em qualquer país da América Latina,
aparece um governo progressista que quer garantir que o povo trabalhador possa melhorar. Aparece alguém propondo fazer um golpe. Aparece alguém para tentar destruir as políticas de avanços sociais que o povo consegue. Ou seja, eles perceberam agora de que nós existimos independente da vontade deles. Eles perceberam agora que nós não somos uma coisa qualquer. Muito bem. E o Lula, ao longo desse mesmo discurso, ele por mais de uma vez disse que a eleição deste ano não vai ser fácil. Chegou a repetir até um jargão político que quase todo político chega a dizer em Brasília, de que eleição e mineração só depois da apuração. Lula sinaliza, assim, que ele está sentindo o resultado das últimas pesquisas eleitorais, que mostram Jair Bolsonaro retomando o fôlego e diminuindo cada vez mais a diferença em relação ao ex-presidente Lula, que continua liderando todas as pesquisas até aqui e vencendo em todos os cenários testados de eventual segundo turno. E no finalzinho do discurso, Lula deixa isso muito claro. Diz que chegou a esse encontro com as centrais sindicais, dizendo ao Alckmin, segundo ele, que a eleição vai ser difícil e não sabe se eles vão ganhá-la. Mas que saiu um pouco mais animado depois dos aplausos e dos gritos de olê, olê, olá, lulá, lulá, que ele ouviu ao longo do evento. Mas vamos ouvir o Lula falando isso, que chegou a dizer ao Alckmin que sabe que a eleição vai ser difícil e que não tem a garantia de que conseguirão ser eleitos em outubro. Daniel. Meus queridos companheiros e companheiras, olha, eu saio daqui, eu entrei com dúvida. Eu falei para o Alckmin que a eleição vai ser difícil, eu não sei se a gente vai ganhar, mas agora eu saio daqui com a certeza de que nós vamos voltar a governar esse país em 2023. Um abraço a todos os companheiros e as companheiras. Essa lei eleitoral, hein? Você não pode pedir voto, não pode. Não pode dizer vota em mim, mas pode dizer que nós vamos voltar a governar a partir de 2023.